Boa noite a todos os nossos irmãos e é com imensa alegria que realizaremos esse trabalho dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, estudando esses ensinamentos dados a nós pelo grande codificador da doutrina, Allan Kardec, e por toda a espiritualidade amiga que nos assiste. Elevemos os nossos pensamentos ao alto neste momento. Senhor Jesus, rogamos a Tua proteção divina para realizarmos os nossos trabalhos. Que a Tua mensagem consoladora encontre guarida nos corações dos espíritos sedentos da Tua luz. Derrama, Senhor, o Teu amor e a Tua misericórdia, aqueles corações que estão doridos pelas perdas dos seus entes queridos. Acolhe no Teu amor infinito aqueles que partem de forma trágica ou em consequência dessa pandemia. Conforta-os e o consola e ajuda a libertar de todos os seus envoltórios e preocupações materiais. E sob a Tua proteção, vamos dar por iniciados os trabalhos da noite de hoje na Tua santa e divina paz. Queridos irmãos, dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, Estranha Moral, e especificamente os itens 7 e 8. Deixai os mortos o cuidado de enterrar os mortos. Vou ler textualmente este capítulo. Disse a outro, segue-me, e o outro respondeu, Senhor, consente que primeiro eu vá enterrar meu pai. Jesus lhe retrucou, deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Lucas, capítulo 9, versículo de 59 e 60. Aí vem a explicação de Kardec. Que pode significar estas palavras? Deixai os mortos o cuidado de enterrar seus mortos. As considerações precedentes mostram, em primeiro lugar, que nas circunstâncias em que foram proferidas, não podia conter censura aquele que considerava um dever de piedade filial e sepultar o seu pai. Tem, no entanto, um sentido profundo que só o conhecimento mais completo da vida espiritual podia tornar perceptível. Aqui eu vou fazer uma breve consideração e depois a gente dá continuidade ao que Allan Kardec faz referência a essas palavras de Jesus. É preciso que se possa compreender o que essas palavras enigmáticas que pareciam não condizer com tudo o que pensamos ou que sabemos de Jesus. Jesus era amor em tudo que ele fez, em tudo que ele viveu. E certas colocações nos causam estranheza, vindo dito ou registrado por aqueles que tiveram a incumbência de escrever sobre Jesus. E aqui a gente compreende que no nosso bom senso, o que era que de fato Jesus queria dizer? Ele estaria negando as suas próprias palavras de honrar pai e mãe? Não. Isso não cabe, esse entendimento, e a gente não aceita isso. Então, na verdade, o que Jesus queria dizer? E o que aquela mensagem
Aquele diálogo que Jesus teve com aquele jovem queria ensinar para todos que viriam depois. Vejamos o primeiro ponto. Ali era o convite de Jesus para aquele jovem, e que também é para todos nós. E ali ele coloca o jovem um empecilho. Ele tinha o desejo de ir enterrar o seu pai, para depois seguir Jesus. E é interessante que quando a gente começa a pesquisar sobre esse tema, a gente vai encontrar diversas versões a respeito desse ensinamento. Há quem diga que o jovem não estaria indo, na verdade, enterrar o seu pai. Seu pai ainda continuava vivo. Há outra linha de pensamento, baseado também em estudos, que diz que a morte de um pai naquela época levaria mais de 1 ano e também tinha a questão material de herança. Então ele teria que prestar aquele atendimento para ser merecedor da sua herança, para que as pessoas pudessem avaliar que ele realmente cuidava bem do pai e era merecedor daquela herança. O segundo ponto que pode também ser observado com relação a esse adiamento do convite, de aceitar o convite de Jesus, estaria relacionado à piedade filial, mas também a interesses embutidos dentro de si com relação aos seus próprios interesses materiais. E aí a gente vai trazendo para a nossa vivência esse contexto desse diálogo em que todos os dias nós somos convidados a seguir Jesus. Uns já aceitaram, outros ainda estão indecisos. E essa indecisão é que vai atrapalhar ou vai fazer o adiamento não só de um convite, mas de uma evolução, de um progresso espiritual. Na mensagem de Joana de Ângeles, Decisão e Jesus, e no livro Jesus e Atualidade, tem uma parte dessa mensagem em relação a isso, que ela diz assim: o medo de assumir compromissos graves impede o desenvolvimento intelecto-moral do indivíduo, mantendo-o estacionado na rotina despreocupada e monótona do seu dia a dia. Esse trecho nos faz pensar sobre as nossas próprias atitudes, de que a gente muitas vezes nega um compromisso ou um trabalho ou uma tarefa dentro da própria instituição espírita com medo da responsabilidade, do receio que esse compromisso possa trazer e vai também exigir de nós uma renúncia, um sacrifício. E às vezes não estamos ou não queremos compartilhar desse compromisso porque teríamos que modificar muitas coisas dentro de nós, de comportamento, de atitudes. E esse também é uma forma de adiamento ao chamado, ao convite de Jesus. Então, aquele jovem, quando ele usa esses argumentos e Jesus retruca, de forma bem efetiva e pede para que ele seguisse, que fosse proclamar a boa nova. Então, é nesse sentido, conhecedor profundo da intimidade da nossa essência, então Jesus vai
ser de forma contundente, continuar com o convite para aquele jovem. E todos nós recebemos esse convite ao longo das diversas reencarnações. E qual tem sido a nossa conduta, o nosso comportamento? Será que também não estamos fazendo como aquele jovem que, ao receber as palavras de Jesus, se retira daquela multidão para enterrar o seu pai e não se tem notícia de que ele tenha voltado? Porque sabia que seguir Jesus requer de todos nós uma renúncia das nossas dificuldades, das nossas mazelas, dos nossos próprios interesses materiais, aos quais somos convidados a lapidar, a trabalhar essas dificuldades, transformando-as em valores verdadeiros, em riquezas e nos nossos tesouros espirituais, mas que as questões pessoais de ordem material, elas se sobressaem diante da nossa resposta para Jesus. Agora vamos fazer uma análise das palavras de Jesus. A gente já viu 2 aspectos da negativa do jovem. E quando Jesus, agora vamos fazer uma reflexão em relação ao que Jesus diz: deixai os mortos enterrar os mortos. É uma frase forte, e que aí a gente começa a fazer toda uma reflexão. O que seriam os mortos? Que iriam enterrar os mortos, que Jesus faz referência. Aí cabe uma reflexão no sentido daquelas pessoas que não estão voltadas para as questões espirituais, para aquelas que não absorveram os ensinamentos de Jesus, que recusaram o convite de Jesus. E quando Jesus faz essa afirmativa, deixai que os mortos enterrem os seus mortos, tem uma profundidade de todos aqueles que, mesmo conhecendo as verdades de Jesus, não o seguem, não estão dispostos e se fecham para os verdadeiros valores da vida espiritual. Quando Jesus diz: segue-me, e deixa aos mortos o cuidado de enterrar os mortos, mortos são todos aqueles espíritos que sejam encarnados e desencarnados, que transitaram ou transitam pela vida e não compreenderam o sentido do viver. Então é preciso que tenha esse entendimento: o que é a vida? Para que estamos aqui? Por que estamos aqui? O que me compete fazer? O que estou fazendo da vida? Ou se sou simplesmente uma pessoa que aparentemente se locomove, se movimenta, mas que não tem vida. Aos mortos a que Jesus referia-se, e a gente vai encontrar no livro Fonte Viva, Emmanuel, na mensagem Acorda e Ajuda, ele fala claramente e traz o perfil desse morto a quem Jesus se referia: deixai os mortos enterrarem os seus mortos. Então ele diz assim: há muita gente que perambula nas sombras da morte sem morrer. Transfugas da evolução cerram-se entre as paredes da própria mente, cristalizados no egoísmo ou na vaidade, negando-se a partilhar a experiência comum. Mergulham-se em sepulcros de ouro, de vício, de amargura e ilusão.
se vitimados pela tentação da riqueza, moram em túmulos de cifrões. Se derrotados pelos hábitos perniciosos, encarceram-se em grades de sombra. Se prostrados pelo desalento, dormem no pranto da bancarrota moral. E se atormentado pelas mentiras com que envolve a si mesmo, reside sobre as lápides dificilmente permeáveis dos enganos fatais. Era esses mortos que Jesus se referia, daqueles que não estão dispostos a dividir a sua própria vida com os outros, que se fecham, que buscam primeiramente as questões de ordem materiais, de ordem pessoal. Primeiro, o tudo para mim, depois pensar nos outros. Então, essas pessoas, elas se encontram no plano material, mas estão mortas. Era a essas pessoas que Jesus fazia referência, dessas pessoas que já estão mortas, mesmo transitando em vida. Então, era nesse aspecto que Jesus se referia aos mortos. Então, para que a gente também possa fazer essa análise do que significa verdadeiramente morto, né? Era nesse sentido que Jesus se referia, para que a gente pudesse entender melhor essa frase dita por ele. Do ponto de vista da doutrina espírita, o que é a morte, né, para todos nós? Aí na pergunta do Livro dos Espíritos, especificamente no capítulo 3 do livro 2º, do Livro dos Espíritos, a pergunta 149, em que se torna a alma no instante da morte. E os Espíritos respondem: volta a ser espírito, isto é, retorna ao mundo dos espíritos. Aqui também, dando a doutrina espírita, não nega, pelo contrário, né? Nenhum desprezo por quem morre e nem pelo sepultamento. Pelo contrário, compreende a importância desse momento terminal de uma jornada reencarnatória. Compreende da riqueza e da necessidade naquele momento de sepultamento. Então, a doutrina não despreza isso. Pelo contrário, ela reconhece a importância, principalmente para determinados espíritos. O que a gente vem assim observando, como é difícil nos tempos atuais, né? E Jesus também não era contrário também a isso, do que o jovem fosse sepultar, né? Porque ele entendia as razões que eu já coloquei, dessa importância que significa o sepultamento. Então, hoje, na atualidade, a gente está vivendo um momento muito doloroso, muito difícil, principalmente para aqueles que perdem seus entes queridos. Desse momento final de sepultamento, em que eles não podem fazer as homenagens que gostariam, as despedidas de um sepultamento de forma normal, antes da pandemia. Então, muitos se sentem, e aí talvez o luto demore muito mais para esses familiares de não ter vivenciado essa despedida. E é nisso que a doutrina compreende também e até valoriza, não no sentido da questão material, mas da questão espiritual para aquele ser que está desencarnando. Não são os rituais que a doutrina vai valorizar, mas vai valorizar muito mais o sentimento que envolve as pessoas que amam seus entes queridos e daquele que também está partindo. Quanto a isso, a doutrina vai dando os esclarecimentos de como a gente se comportar diante de um sepultamento,
de como as nossas vibrações amorosas, as lembranças carinhosas, são benéficas para o desprendimento daquele ser querido. É nesse sentido, a doutrina vai nos dando o conhecimento de como a gente também auxiliar aqueles entes queridos nesse processo que marca um estágio final da matéria, mas que continua o espírito. É o retorno para a verdadeira pátria. É o retorno para a nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual. E nesse aspecto é que Kardec vai dando todo o entendimento dessa mensagem, desses ensinamentos. E como eu disse antes, aí eu vou retornar para reforçar o que significa a morte para todos nós que abraçamos essa doutrina e o entendimento e o esclarecimento de Kardec, dando continuidade à leitura das explicações contidas no Evangelho segundo o Espiritismo. E aí Kardec diz: a vida espiritual é, com efeito, a verdadeira vida. É a vida normal do espírito, sendo-lhe transitória e passageira a existência terrestre, espécie de morte, se comparada ao esplendor e à atividade da outra. O corpo não passa de simples vestimenta grosseira que temporariamente cobre o espírito, verdadeiro grilhão que o prende à gleba terrena, do qual se sente ele feliz em libertar-se. O respeito que aos mortos se consagra não é a matéria que o inspira, é pela lembrança, o espírito ausente que o infunde. Ele é análogo àquele que se volta aos objetos que lhe pertenceram, que ele tocou e que as pessoas que lhe são afeiçoadas guarda como relíquias. Jesus lhe ensina, dizendo: não te preocupes com o corpo, pensa antes no espírito. Vai ensinar o reino de Deus. Vai dizer aos homens que a pátria deles não é a terra, mas o céu, porquanto somente lá transcorre a verdadeira vida. Então, aqui nos ensinamentos da doutrina e da interpretação de Kardec, faz só afirmar que a preocupação que o jovem tinha, já não era mais tão necessária. E que muitas vezes a gente, e serve até também de alento para todos nós, nesse momento de pandemia, mesmo à distância, mesmo não estando perto e fazendo parte de todo o sepultamento, como se gostaria os familiares, mas trazer essa lembrança é tão importante, é tão significativa para aquele espírito, né? E aí a necessidade também de entender que aquele ser que partiu, ele se libertou e que cabe a todos nós, enquanto irmãos, trazer todas essas vibrações amorosas para esses espíritos. Queridos irmãos, uma outra reflexão que podemos fazer em relação a isso, a todo esse diálogo, que era que Jesus, se a gente parar para pensar, o que é que Jesus estava oferecendo àquele jovem? Que ele não entendia, que ele não compreendeu e que ele não fez nenhum sacrifício para segui-lo. Quando a gente lembra de toda a passagem de Jesus aqui na Terra, o convite de Jesus, ele vem cheio de uma promessa verdadeira. Quando ele afirma lá no Evangelho de João, que ele diz: eu vim para que todos tivessem vida, e vida em abundância. Então, Jesus estava oferecendo e oferece a todos nós a vida, não a morte, que para muitos parece ser. O que Jesus oferecia era a vida, mas a vida espiritual.
A verdadeira vida, como se diz lá no Livro dos Espíritos, que quando a gente morre, a gente volta para a pátria, para a nossa verdadeira vida. Era essa a promessa do Cristo. E quando ele também afirma, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não é morte, Jesus é vida. Para aqueles que, quando Jesus diz, deixe os mortos enterrar seus mortos, é porque aquelas criaturas não compreenderam, não entenderam que Jesus é a vida infinita, é a vida espiritual. E quantos de nós nos recusamos, adiamos esse momento? Aquele era um momento único para aquele jovem. Era uma decisão que ele teria que tomar. Era a decisão mais importante da sua vida. Assim como nós, em algum momento da nossa vida, fomos chamados, recebemos o convite do Cristo, ou ainda estamos a receber. E muitos adiam esse momento, essa decisão, porque vai exigir um sacrifício, mas ao mesmo tempo vai se libertando. Aí a gente entende aquelas pessoas que se dedicam ao trabalho de beneficência, de amor ao próximo, elas transbordam vidas. Elas trazem a alegria do Cristo. Elas trazem a essência divina de um momento que traz luminosidade para o espírito e para o corpo. A gente vê que aqueles grandes espíritos que vieram com a missão de fazer o bem, de fazer a caridade, mesmo em seus corpos frágeis, eles são portadores de uma energia, de uma vitalidade espiritual que envolvem todos aqueles que estão no convívio, todos aqueles que os buscam e saem revigorados pela essa energia. Então Jesus nunca foi morte, Jesus sempre será vida. E nessa afirmativa dele, se a gente se pegar e entender o significado do que é viver com Cristo, não é viver com as coisas de ordem material. A gente precisa estar no mundo, a gente precisa dessa convivência, mas que ela não seja a prioridade. Primeiro, está os bens espirituais. Segundo, os materiais que muitas vezes servem para alavancar na nossa estrada o nosso progresso espiritual, através também das conquistas materiais, mas que elas não matem a nossa verdadeira essência, que não apague os nossos projetos reencarnatórios de seguir o bem, seguir Jesus. É nesse sentido que Jesus oferece a sua vida e ele dá o seu próprio sacrifício, morrendo por todos nós, para que tivéssemos vida e abundância. Entender esses ensinamentos é a gente começar a viver mais no plano espiritual e menos no plano material. Ou seja, a gente dando a devida importância às conquistas morais do que às conquistas materiais. Porque essas realmente nos eleva e nos faz seguir a trajetória do Cristo. É nesse sentido que as palavras de Jesus, quando ele afirma, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai se não for através dele. Então, nessas palavras tão sábias,
tão confortadoras e consoladoras para todos nós, não tenhamos medo. Não adiemos esse chamamento, esse convite de Cristo para segui-lo, para vivê-lo. E aí a gente vê uma das mensagens de Bezerra de Menezes em uma mensagem psicofônica, que ele diz assim: na ampulheta das horas, o tempo continua inexoravelmente sem tempo para adiamentos. Esforcemos, queridos irmãos, nessa caminhada de seguir Jesus. Esforcemos para que possamos distribuir aquilo que for necessário para as almas atribuladas. Que sejamos o instrumento de luz, de amor, de concórdia, onde nós estejamos. Que levemos também vida àqueles que estão aflitos, àqueles que estão desanimados e cansados diante das provações da vida. Que sejamos os mensageiros que Jesus tanto convidou nessa estrada grandiosa de evolução. Que tenhamos confiança em tudo que fizermos do bem para os outros, que estaremos sempre sendo auxiliados pela espiritualidade. Que se não temos tanto para ofertar, mas que dermos de nós mesmos, das nossas horas preciosas, em benefícios fraternos dos nossos irmãos. Não tenha quem não possa dar algo a alguém. Somos diariamente convidados para esse trabalho. Assim, queridos irmãos, já estamos chegando ao término do nosso trabalho, agradecendo a atenção, as vibrações amorosas e a espiritualidade que tem nos socorrido e nos amparado nos momentos de dificuldade. Pedindo também por todos aqueles nossos irmãos, durante a nossa prece de agradecimento, que todos nós, fortalecidos nas verdades de Jesus, possamos trilharmos os caminhos juntos, servindo e jamais adiando as nossas tarefas tão necessárias para a nossa evolução espiritual. Fechemos os olhos para agradecermos a Deus. Senhor da vida, te agradecemos pela oportunidade de servir, de viver, de amar e de perdoar. Rogamos nessas horas de provações a todos os espíritos que estão sofrendo, que estão passando momentos tão difíceis, que possam ser amparados e socorridos e que nós sejamos também instrumento da tua vontade, das tuas verdades e do teu amor fraternal. Assim, Senhor, finalizamos o trabalho da noite de hoje na tua santa e divina paz. Muita paz, queridos irmãos, e obrigada por tudo.